Fala galera, o Corinthians bateu o Bragantino em Itaquera e conquista a primeira vitória no Brasileirão 2026. O Timão venceu com gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu, ambos no segundo tempo. Vamos acompanhar aí o jogo aberto analisando este jogo. Importante para a lateral, né, dar assistência, fazer gol, mas o principal é a vitória. E hoje eu fico muito feliz em poder ajudar mais uma vez. Eu não vou mentir, né, eu sonho com isso, né, eu acho que representar meu país, vestir a camisa da seleção é algo que todo atleta sonha. Eu venho trabalhando para isso, quem sabe um dia não poder viver esse sonho. Nós tivemos um pouco mais de bola, tivemos muito mais posse, tivemos mais aproximação, facilitou para que pudéssemos marcar. E ao mesmo tempo para que tivéssemos possibilidade de jogar. O Bragantino não era o mesmo do início do jogo. E o Timão quase fez o terceiro com o Ranieri. São coisas do futebol. Eu acho que a gente também não pode achar que todas as partidas a gente vai ter tudo a favor, né? Vitinho teve ótimas chances no final da partida, mas ficou nisso. O Timão voltou a vencer na temporada e saltou na tabela do Brasileirão. Bragantino perdeu a primeira no ano e caiu da primeira para a sexta posição. Olha só, o Corinthians agora é 12º colocado, lembrando que tem um jogo a menos com o Atlético Paranaense e o Bragantino perdendo ficou na sexta colocação, estava brigando para ser líder ainda e com a derrota caiu para o sexto lugar na tabela. Não vai ser fácil, gente. Campeonato vai ser... Campeonato já está aqui, ó, quem é líder, ó. O filho ajudou o pai ontem, né? Oi? Como assim? O Corinthians ganhou, ajudou o pai. O Palmeiras foi pra liderança. Ah, é? Sabia não. Mas o Corinthians se ajudou, ele precisava do resultado, né, Rona? E era importante, porque ainda não tinha praticamente estreado no Campeonato Brasileiro, ficou aquela impressão ruim diante do Bahia, e agora, jogando contra o Bragantino, importante a defesa do Hugo, porque evitou que o Bragantino pudesse reagir na partida e ainda fez o segundo gol. Então o Corinthians, no segundo tempo, se garantiu. Foi num pênalti Mandrake, o Hugo acabou fazendo história. O monstro sagrado. Mandrake? Não foi? O pênalti? Você achou que foi pênalti? Meu pai do céu. Eu não daria esse pênalti. Não tem como dar um pênalti desse. E no VAR estava o Trace, que eu não sei o que ele está fazendo, ele está estragando o VAR. E o juiz perdido na partida. Mas eu vou falar do Corinthians. O Corinthians, quando fala com o Bragantino, assim, valendo, o Corinthians ganha. Porque o Bragantino ontem foi amassado, do começo ao fim. E uma coisa que eu gostei, ontem o Cleiton, que virou o Neuer, jogou de adiantado, acabou tomando os 2 gols também, não teve jeito. Eu achei que ia jogar o Volpi, né, ontem. Mas aí o Mancini optou em colocar o menino. Agora, eu queria falar desse ataque do Corinthians ontem, o que eu vi. A velocidade que tá é demais, Cicinho. O Yuri Alberto, menino, que você tá correndo, fisicamente, está arrebentando. E eu sempre falei bem de você, que a Renata é prova disso aqui no programa, que eu sempre falei bem de você. Ontem você apareceu pro jogo, você tocou. E o que jogou o zagueiro do Corinthians ontem? Nós sentimos até falta do Félix, depois eu vou falar sobre isso. O Gabriel Paulista? Esse menino, posicionamento, ele agride a bola, ele vai pra cima da bola. O Corinthians tem a dupla hoje perfeita para ocasião, como se diz. O Gabriel Paulista e também o Gustavo Henrique, que vem jogando bem. Seleção brasileira. A dupla GG? Seleção brasileira, dupla GG. O que jogou no posicionamento. E ontem o Dorival se preocupou também com o meio de campo, Cicinho. Não tô aqui, né, enchendo a bola de ninguém, mas o que o Dorival fez com esse time ontem, a gente começa a sonhar com títulos, sim. Mais um ano com títulos, porque já ganhamos um já com o Dorival. O Dorival é esse cara. E o que jogou o Corinthians? Amassou o Bragantino. Amassou o Bragantino ontem. Sonho meu! Tá bom, tô sonhando, mas eu gostei de ver, Negão. Ah, não, Negão. Não, Negrão tá de férias, é por isso. Seu aliado te abandonou. Palminha, seu bandido. Cicinho, de verdade, o Bragantino é uma equipe que geralmente surpreende no começo de temporada e depois vai perdendo fôlego. E vende jogadores, já vendeu o John, que era o cara, né, da equipe. E esse pênalti você teria marcado para você uma penalidade correta? Porque eu vejo ele, a bola vem com muita força e eu vejo ele no movimento natural. Ele tá fazendo um movimento não de ampliação. Então, é isso aí, bebida. Movimento natural. Olhando o lance assim, eu também não daria pênalti, Renata. Porque... Olha, vem uma bomba, ele tá virando para se proteger. Mas a mão tá longe do corpo. Tá longe como? Ele tá... Não, ele é na virada. Que então, mas ele vira, ela... e a bola mas bate. Mas a mão dele deve tá. A questão é a linha de raciocínio do cara. O cara já tá fazendo um movimento, ele não tá até pra sair da bola. Exatamente, ele tem que se proteger. A gente sempre quando sobe pra não tomar uma bolada, você sobe aqui, ó. Hoje sempre... é pênalti. Então você vai tomar uma bolada na Hoje cara. É pênalti. Então você prefere quebrar o nariz do que dar um pênalti? Se você colocar a mão aqui é pênalti. Agora, se tá grudado é outro. Eu não daria esse pênalti. O Bragantino é esse time que nós vamos
continuar acompanhando. Ele vai surpreender em um momento e daqui a pouco volta à normalidade. Igual o Ronaldo falou, aqui não tem mais chance de cair, não tem mais esse risco de descenso. O Bragantino parece que larga. É um time meio que frio. Né? Às vezes só uma coisinha, você em algum momento declarou que o Bragantino seria o campeão paulista desse ano. Não, mas aí é brasileiro. Com essa ideia já mudou. Não, eu sei, mas a gente tá falando de temporada também, né? Porque ele tá bem no Campeonato Paulista e bem no Brasileiro. O Ronaldo, não, porque o discurso do Ronaldo, eu acho que ele acreditava mesmo que era o Bayern de Munique, né? Então, e foi, assim, amassou. Calma. O Corinthians não te amassou. É que o Bragantino, diferente dos outros times, como o Bragantino já criou essa característica, né? Essa mentalidade, os torcedores também têm o quê? De clube que revela jogador e já vende. Então, parece que não cria esse laço. E o Bragantino é frio nesses momentos, né? Tem jogo que o bicho tá pegando e eles estão lá na passada dele, erra pênalti, tá tudo tranquilo. E enquanto pega um Corinthians... E que time é esse aí que você falou, Bayern de Munique? Hã? Que time é esse que você falou, Bayern de Munique? Porque você fala, o goleiro vira o no Bayern de Munique. O outro vira não sei quem, o outro vira... O Harry Kane. Então, assim, mas o Bragantino é isso aí, vai fazer um jogo o Kimmich. E assim vai. E assim, por aí vai, Titinho. Mas vai ser campeão paulista. Ah, chegou a hora. Chegou a hora. Sabe qual é a pior parte de você? É amigável ou mais ou menos? Mais ou menos amigável. É isso. É amigável. Os dois cederam. Aliás, ontem a gente trouxe, né, a informação primeiro no Fala Fonte que a rescisão seria amigável e poucas horas antes do jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, trouxe de forma exclusiva no site da ESPN qual seria o acordo, e o acordo de fato está feito, vai ser assinado hoje, porque o Martínez deu sim, os advogados. Explico muito rapidamente para quem não leu ou não acompanhou ao longo da noite de ontem. O Martínez, ele vai ter um corte no salário de 2026. Ele vai receber 30% só do total do salário que ele teria direito em 2026, não contando janeiro, porque janeiro ele já não teria por conta da multa, o atraso na reapresentação. Então a gente junta de fevereiro a dezembro, soma tudo isso e ele vai ter ali um desconto de 70% desse valor. Então ele recebe 30% do salário de 2026, que vai ser pago em 12 parcelas, e não recebe nada do ano de 2027. Lembrando, ele tinha contrato até dezembro de 2027, recebe 30% de 2026, não recebe nada de 2027, e o Corinthians arca com todos os custos da cirurgia e do pós-operatório. Então o Martínez fica livre para assinar pré-contrato com quem bem entender, não joga mais pelo Corinthians, está claro, notório, aliás, isso já vinha sendo discutido nos últimos dias. Para além dessa questão, então, para trazer algo mais de ontem sobre a rescisão amigável e esses detalhes, antes de rescindir, ou até mesmo antes da lesão no joelho esquerdo, o Martínez havia sido procurado por 2 clubes do Brasil. Não quiseram me abrir aqui quais foram os clubes ou quais são os clubes, mas 2 clubes brasileiros procuraram o Corinthians tentando abrir conversas pelo Martínez, e foi o Martínez, muito mais o Martínez, a fechar as portas. Não significa automaticamente que esses clubes voltem a procurar agora, porque é um outro contexto. O Martínez está lesionado, ninguém sabe como é que vai correr a operação, ninguém sabe como é que vai correr o pós-operatório, a recuperação, mas se o Martínez se recuperar bem, eu não ficaria surpreso de vê-lo cogitado em outros clubes do Brasil. E aí depois cabe ao Martínez aceitar ou não permanecer no Brasil e eventualmente jogar contra o Corinthians. O Marcos Vinícius perguntou, já tem clube atrás do Martínez? O Bruno Andrade então já respondeu. Tem uma mensagem aqui, ó. Olha aqui, Felipe. Oi. O cara mandou aqui, ó. Vicari, sou seu fã. Mais um, né? Mais um. Só mais um. Eu também sou seu fã, sabia? Imagina. O Tchê perguntou aí qual shampoo você usa, Vicari. Por quê? O Tchê não tem cabelo. Aliás, o Luiz tá bravo porque o Tchê pegou a camisa e, ó... Vazou? Vazou com a camisa do Luiz. Onde é que tá o Tchê? Aqui, ó. Ô, Tchê, volta lá, meu moleque tá desesperado com a camisa. Alô na praga. Ficou bonita mesmo. Quem não viu, vem cá, ó. Tá sem número ainda, né? Não, tá com número sim. Ô, Vicari, antes de... Fala, Bruno. Não, antes de falar do Andréas, depois só fazer uma rápida atualização da situação clínica do André. Eu não tenho informações muito ainda sobre o Breno Bidon, que também tem um probleminha ali na coxa, mas tenho informações sobre o André. O Corinthians anunciou ontem, né, não custa lembrar, vou ler aqui, uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Ele já teve essa lesão recentemente e ficou 1 mês parado. Só que conversando com uma pessoa do André, próxima ao André, no começo de hoje, na manhã de hoje, me explicaram que não é tão grave como foi a anterior e que o André vai parar no máximo 10 dias, podendo antecipar então
esse retorno. Então, eu colocaria aí entre 7 a 10 dias o tempo de pausa do André por conta dessa lesão. Pelas minhas contas, ele, ao que tudo indica, perde o jogo contra o Atlético Paranaense dia 19, podendo estar à disposição, depende da recuperação dele, mas é quase certo, praticamente certo, o André de volta contra o Cruzeiro dia 25, ou seja, para resumir aqui e passar a bola para vocês, essa nova lesão do André não vai tirá-lo do campo por mais de 10 dias. É uma preocupação a menos para o torcedor do Corinthians e para o Dorival Júnior, um jogador tão importante aí nos últimos jogos. Pra gente encerrar esse bloco do Timão, porque o Bruno Andrade tem informação do Andreas, já batemos 1.500 likes? Já, faz tempo. Ah, então tá bom. Faz tempo. Informação... Não, 2.000, se tiver o 2.000 é o jet ski, hein? Só se tiver um jet ski dentro do estúdio. Não, vai ter a Melody. Tá, nossa, que isso? Ela tá na ESPN? Fala, dá informação. Cara louco, pô. Ó, informação do André Hernan, Corinthians encaminhou o empréstimo do zagueiro Kaká ao Vitória. Ó, o Kaká que ia pro Torino? Não, esse aí era o John Pedro Choca. Esse era o Choca, é verdade, desculpa. Não, faz parte. Não, ele ia pro Atlético Paranaense. Isso, o Atlético queria a contratação, tava nessa disputa aí, mas o Kaká deve ser emprestado até o final do ano ao Vitória. Informação do André Hernan estava apurando aqui também. Então, o Corinthians se livra de um jogador que estava fora dos planos do Dorival. E ainda está de olho em um zagueiro no mercado. Vamos ver se vai movimentar nesse sentido. Bruno Vicari. O Denner tá flodando desde o começo do programa. Denner não pode flodar, hein? A Larissa vai bloquear. Falando do Abel, Tottenham, a gente já falou aqui. Informação do Daniel Bocato, tá no espn.com.br. Quem perdeu, volta a fita aí. Assim, ó. Isso. Posso dar uma informação de última hora, rapidinho? Por favor. O Internacional acertou a contratação do lateral esquerdo Matheus Bahia, que era do Bahia. Ele vai assinar por 2 temporadas, com opção de mais uma. O Inter não vai pagar, é uma transferência sem pagamento, vai ser um acordo ali de divisão de direitos econômicos. Então, Matheus Bahia, lateral esquerdo, novo reforço do Internacional, já está em Porto Alegre, vai assinar contrato. Chega para disputar a posição ali com o Bernabé. Bernabé, que na última temporada, diferente de 2024, ele foi muito bem em 2024, ano passado, assim como o Inter no geral, não foi tão bem. Então, Matheus Bahia, novo reforço do Internacional. Tem muita gente que chegou agora nessa reta final do programa, então tá ainda querendo saber da repercussão ali do jogo do Palmeiras contra o Internacional, porque o André Hernan estava lá e repercutiu muito a entrevista que ele fez com o Abel falando do Arias, que vai ser apresentado hoje, e também o que o Abel falou da arbitragem, que a gente já tinha discutido aqui. Sim, certo? Então, se você chegou agora e não viu, Felipe, volta a fita e lá no começo do programa você pode ver o que a gente falou. Mas ontem, depois do jogo, e repercutiu muito, né, Bruno, o que o André Hernan conversou com o Andréas Pereira. Exatamente. E aí o Andréas respondeu assim, né? Isso é do jogo, isso pertence ao futebol. Até se você vira as entrevistas do Ranieri, o Ranieri falou e... O Alan Elias também falou pra mim que achou que era do futebol, normal. É do chute na bandeirinha, não foi o que o Alan falou? Ou o Alan falou do... Não, está certo, foi da bandeirinha. Mas o Ranieri falou, é do futebol, o Memphis também foi mais ou menos nesse sentido. E só que aí o Andréas falou assim, né? Na verdade eu tava também limpando a minha chuteira. Eu não sei se alguém acreditou, mas foi o que o Andréas falou. É a versão dele, né? É a versão dele. Até porque ele foi denunciado, né? Foi no TJD, aí então... Se ele, não é? Se ele fala assim, eu fiz mesmo pra ferrar a vida do Memphis. Aí o cara podia ser denunciado e podia ser... Eu acho que ele foi instruído, assim, não é informação, é uma opinião. Acho que ele foi instruído a dar essa versão para tentar amenizar o fato ali, agora a ver... Mas enfim, foi o que ele justificou. Foi ele que justificou. Informação. Como é que essa justificativa chegou no Corinthians, Bruno Andrade? Bom, eu vou traçar aqui o panorama de uma fonte do alto escalão do Corinthians. A gente depois pode esmiuçar e tentar entender se é uma opinião generalizada da diretoria, da presidência do Corinthians. Mas eu vou me basear então com a informação, opinião de uma pessoa forte da diretoria. Então, se essa pessoa pensa assim, acredito eu que outras pessoas grandes do Corinthians também pensam. Antes de explicar sobre essa fonte de forma específica, um jogador do Corinthians me respondeu mais cedo. Não custa lembrar, eu moro em Portugal, são 3 horas a mais, o fuso. Ontem eu assisti aos jogos, fui dormir, mas hoje pela manhã disparei o maior número de mensagens possíveis para pessoas do Corinthians, para poder repercutir essa declaração forte do Andréas para o nosso querido André Hernan. Um jogador do Corinthians me respondeu agora há pouco, durante a live. Esse quis deixar de lado, basicamente, entre outras palavras, disse que o que acontece em campo fica em campo, não vai levar muito adiante o que disse o Andréas, diferentemente dessa fonte forte do Corinthians, que também, entre outras palavras, não vou colocar aqui em cima da mesa todas as palavras, porque tem muita coisa forte,
mas me apego muito mais a uma que gera discussão, que gera debate, que é o Corinthians, ou essa pessoa forte, chamou de vergonha o que fez, ou no caso, o que falou o medo da nota não sair à venda. Bem dentro do Corinthians, essa desculpa, essa resposta em relação àquilo que ele fez antes do pênalti perdido pelo Memphis Depay. Enfim, eu queria poder dizer mais ainda em relação sobre o que essa fonte passou, porque a revolta é muito grande. Então, para tentar explicar da melhor forma, sem entregar todas as palavras, porque o clima é pesado, a revolta é grande, não pegou bem, é uma vergonha, e o entendimento deles é claramente o entendimento que o Felipe passou mais cedo aí. Que o jogador foi instruído a usar uma desculpa para poder, quem sabe, facilitar numa eventual defesa, se isso for para frente no TJD ou outras instâncias por conta aí do que ele fez no jogo contra o Corinthians. Mas enfim, não caiu bem no Corinthians, já havia uma revolta por conta do ato e há uma revolta ainda maior por conta da desculpa esfarrapada, também foi outra questão usada, foi outro termo usado, que é uma vergonha o que o Andreas fez, mas sobretudo uma vergonha a desculpa que o Andreas deu para poder justificar aquilo que fez. É curioso, assim, que, claro, isso vira tema e tem que ser, e a gente fica discutindo, né, por dias, tanto que o jogo foi no domingo, mas a discussão fica muito mais também entre a gente, né, fora de campo, e parece que em campo os caras se resolvem entre eles ali, né? Até a informação que o Daniel Bocato subiu no site da ESPN com o Bruno Andrade, que o Palmeiras vem o superdimensionamento do caso, que o caso se ampliou de uma maneira exagerada. Mas é um caso grande, né? Não deixa de ser um caso grande, porque acontece acontece num clássico, é com o Memphis, é com o Andrés, que é um jogador importante, aí tem a virada do Palmeiras. Se acontecesse num jogo menor, não ia ter a repercussão que tem. Nunca. Ou se o Memphis faz o gol, ou se o Palmeiras não vence o jogo, não ia ter o peso dessa repercussão que Eu acho que você disse tudo, que é verdade. É isso mesmo. Vambora, Bruno. O Corinthians somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela terceira rodada, o Timão passou por cima do Red Bull Bragantino, com gols de Gabriel Paulista e Matheus Bidu, ambos no segundo tempo. O confronto na Neoquímica Arena quebra a invencibilidade do Massa Bruta na temporada depois de uma sequência de 9 partidas sem derrotas. Com o resultado desta noite, o clube do Parque São Jorge deixa a zona do rebaixamento e fica em posição intermediária na tabela de classificação da Série A, com 3 pontos ganhos em 2 jogos disputados. O Timão ainda tem uma partida menos que os demais. Já o Bragantino estaciona nos 6 pontos ganhos e fica em quinto lugar. O goleiro Hugo Souza foi um dos destaques da partida ao defender a penalidade batida por Isidro Pita no início do segundo tempo, quando o duelo ainda estava 1-0 para o Corinthians. O jogador chegou a 11 penalidades salvas com a camisa do Timão, se igualando a Gilmar dos Santos Neves como o terceiro na lista. Cássio, com 32 defesas, e Ronaldo Giovanelli, com 27, são os 2 primeiros do ranking. O Corinthians volta a campo no próximo domingo, a partir das 20h30, para enfrentar o São Bernardo, fora de casa, pela 8ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. O Timão ainda não está matematicamente garantido nas quartas de finais e precisa vencer para não correr riscos de ser eliminado precocemente. No mesmo dia e horário, o Red Bull Bragantino recebe o Novo Horizontino, no estádio Cícero de Souza Marques, também pelo Paulistão. O Massa Bruta precisa de apenas um empate para ficar com a vaga no mata-mata do estadual. Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, fez um breve pronunciamento à imprensa na noite desta quinta-feira e comunicou a saída de José Martínez do clube. O venezuelano se apresentou ao clube do Parque São Jorge com mais de um mês de atraso e, durante as férias na Venezuela, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Todos sabem da situação de dificuldade que tivemos no início do ano, do não retorno dele e, quando houve o retorno, com a lesão. Conversamos internamente, diretoria, departamento jurídico e departamento médico, sobre que medida deveria ser tomada. Entendeu-se de fazer um acordo amigável. Está em tratativas finais. O Corinthians teria a possibilidade, tinha fatos para fazer uma rescisão indireta.
término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável e conversado, entendendo o lado humano do jogador e o legado que deixa no clube, iniciou Paes. No acordo costurado entre as partes, o Corinthians arcará com a cirurgia a que o venezuelano precisará ser submetido para a correção de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pagará 30% dos salários de fevereiro a dezembro de 2026, excluindo a remuneração de janeiro da conta. Por outro lado, Martínez abrirá mão dos salários de 2027. O contrato dele termina em 31 de dezembro do ano que vem. Martínez tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2027, contratado em agosto de 2024 por 2 milhões de dólares, cerca de 10,9 milhões na época, vindo do Philadelphia Union, dos Estados Unidos. O volante venezuelano disputou 70 partidas com a camisa alvinegra, com 2 gols e 2 assistências.